Ciao ragazzi, ciao tifoseria bianconera, bentornato qui nessa bianconera. Acabou a partida Juventus 1, 2-3 Cagliari 1 lá na terra da Sardenha, que aliás está na zona branca, são privilegiados nesse momento difícil, se encontram na classificação branca, por enquanto a mais tranquila no mundo, e espero que essa zona branca se espalhe e venha nos abençoar com a libertação desse maldito vírus. Bom, vamos falar de futebol, né? Do jogo não tem muito o que falar, 3-0. A Inter venceu com as calças na mão o Torino, o fraquíssimo Torino. Mais uma vez ali, ó, no apagar das luzes. E ainda tem muito campeonato, a gente sabe que a Inter está com as duas mãos na taça. Eu também acho, deixa eles acharem. Nós temos ainda muitos jogos, tem um jogo a menos contra o Napoli. E o que eu tenho ouvido muito nessa semana, além do Ronaldo, isso é um assunto para daqui a pouco, é que a Juventus tem que jogar com sangue nos olhos e tentar vencer umas 10 partidas aí, para pelo menos chegar no segundo lugar, garantir o lugar na Champions e também, quem sabe, deixar a Inter sentir um pouco de medo, mesmo eles ganhando o título, mas eles sentirem um pouco de medo. Vamos ver. Tem o jogo a menos, tem um confronto direto e tem jogos ainda a acontecer. Eu achava que a Inter fosse fazer um jogo mais fácil hoje contra o Torino e não sei não. Bom, mas aqui a gente não está para falar da Inter, vamos falar de Juventus, porque o que importa é a camisa da Juve, é o símbolo da Juve, é a malha da Juve, a nossa história com vitórias e com derrotas. Partida resolvida no primeiro tempo. Literalmente resolvida no primeiro tempo, normal que o time caia no segundo tempo, entra apenas para administrar o placar e os 3 pontos já no bolso nessa primeira etapa. Aqui é um canal que a gente fala as coisas certas, a gente fala a verdade. Quando eu falo de mercado é porque tem, quando não tem, não tem. Aqui eu não passo pano em ninguém, eu critico, eu elogio e eu tenho a minha opinião e respeito a opinião de todos. E quando eu digo minha opinião, não quer dizer que eu seja o dono da verdade ou que esteja certo. Eu posso estar até errado, atenção, é apenas a minha opinião. O jogo de hoje, um jogo contra um adversário fraco, é verdade. Um jogo que a Juventus tem a obrigação de vencer, como sempre teve em outros carnavais, vamos dizer assim. E uma partida em que todos queriam saber como seria o comportamento da Juventus e principalmente do Ronaldo depois dessa semana desastrada de eliminação na Champions League. Eu esperava uma Juventus aguerrida, eu esperava uma Juventus que fosse com tudo para cima, eu esperava sim uma vitória até com uma certa tranquilidade, porque esse time ele sempre dá a resposta quando ele é cutucado e a Juventus foi muito questionada e cutucada durante a semana. O que vamos fazer com esse cidadão aqui que está protestando, está com raiva? Muitos amigos meus ali na Itália, né? Eu falo ali na Itália porque tem muitos aqui no Brasil e, enfim, para poder distinguir. Muitos amigos meus na rede social italiana, nessa semana, uns defenderam, outros criticaram o Ronaldo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu parecer. E os que criticavam mesmo e aqueles que elogiavam, hoje ficaram meio assim com o pé atrás, porque o Ronaldo fez 3 gols. E alguns comentários que me chamaram a atenção foi: onde você estava, Ronaldo, terça-feira? Essa raiva que você mostrou hoje no jogo, por que não mostrou terça? Entre tantas outras questões levantadas por parte dos torcedores ali na velha bota. Bom, ragazzi, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar minha opinião. Não sei se ele vai ficar, se ele tem que ficar, se ele é um mal para a Juventus, se não é. Evidentemente que tecnicamente não é um mal, né? A questão do custo a gente pode até colocar na mesa e questionar, mas isso é um outro discurso, né? Se o jogador é muito caro, se não dá para pagar, isso cabe à sociedade, isso cabe à società, isso cabe ao ANL ver se ele é um jogador viável, não só ele, né? Isso vale para Messi, vale para Mbappé, vale para Haaland, se são jogadores viáveis ou não numa contratação. Por exemplo, no início da temporada, o Paratici foi criticado por gastar dinheiro com o Chiesa. Acharam que é um investimento pesado no Chiesa. Onde estão os torcedores que criticaram a contratação do Chiesa no começo da temporada?
Onde estão os torcedores que falaram que a Juventus gastou dinheiro com Chiesa no começo da temporada? Onde estão? Estão quietos. Porque o Chiesa, o ano que vem, se jogar mal, vai ser o Bernardeschi 2. Bernardeschi fez 3, 4 jogos bons com o Allegri no primeiro ano e depois foi um desastre. Escuta o que eu estou falando. Se o Chiesa ano que vem for mal, vão pedir a cabeça do Chiesa. O mal dessa geração é essa merda de PlayStation. Porque não pensem que se a Juventus vender o Ronaldo, vai contratar o Haaland ou o Mbappé pro lugar. Vai contratar a Scamacca do Gênova. Aliás, a reserva do Gênova. Eu não tenho saudades de Amauri no ataque. Eu não tenho saudades do Iaquinta no ataque. Se você falar pra mim, Mário, mas vende o Ronaldo e traz o Mbappé, eu sou o primeiro a assinar. Cadê? Cadê o papel? Aqui que assina? Eu assino. Ronaldo por Mbappé, eu assino agora. Mas não é isso que vai acontecer se o Ronaldo sair. Não é isso que vai acontecer. Juventus está negociando com 2 jogadores de meio de campo. Vamos reforçar o meio de campo. Talvez o Dybala saia. E aí podemos ter uma peça de reposição no ataque. Outra coisa eu queria falar. Mas se o Ronaldo não joga, outros jogadores fazem os gols. Não sei. O Higuaín era muito criticado, que chamavam de grosso. O Morata hoje perdeu um gol feito. O Chiesa, que está numa grande fase, hoje não fez. Futebol não é uma ciência exata. Mas eu queria dar um basta aqui, falar um pouquinho da Champions. Porque eu vejo muito torcedor lá de fora, e aqui também, mas principalmente de fora, que fala que a Juventus não é um time de Europa, que é um time que só sabe vencer na Itália. Essas bobagens que eu sou obrigado a ouvir com 45 anos de idade. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu acho que dá para ver. Todos os ganhadores de Liga dos Campeões, certo? Aqui tem uma vasta lista. Eu acho que aqui tá de ponta cabeça, tá de 2020, né? Vamos começar lá de trás. Acho que tá pegando aí, né? Bom, é uma lista aqui de todos os campeões de Liga dos Campeões. Por que eu coloquei essa lista? Pelo seguinte, eu vi muitos torcedores ali criticando a Juventus na Itália, que o time não é um time europeu, porque um time grande a cada 5 ou 6 anos ganha a Champions. E a Juventus está com 26 anos na fila. Qual é o maior vencedor de Champions? Clube que mais venceu a Champions? Real Madrid. Real Madrid ficou 31 anos para ganhar a Champions. Ganhou em 66 e foi ganhar de novo em 98 contra a gente, naquele roubo. Eu não vou aqui falar da arbitragem, é só ilustrando, refrescando a memória que fomos roubados em 98. Mas, reparem que ganhou em 68 e voltou a ganhar em ganhou em 66, quando tinha a Copa da Inglaterra, e voltou a ganhar em 98. Quando o Real Madrid ganhou em 66, o Garrincha estava no auge do futebol mundial. E voltou a ganhar quando o Zidane estava no auge, quando o Zidane foi campeão com a França. Olha quanto tempo. 31 anos que o Real Madrid não chegou nem na final. Ou seja, para muitos, era um time que lá no começo ganhou e ficou para trás. Era uma espécie de Torino da Europa, ganhou no começo. Que até então acho que ele tinha 4, 5 títulos. Acho que 5 títulos, se eu não me engano. É isso que vocês pensam da Juventus? Eu não. Eu não. Mas a gente chega e não ganha. O Massimiliano Allegri disse que a Champions é uma competição bastarda. A Champions é uma competição que a bola bate na trave, ou vai para dentro ou vai para fora. E no nosso caso, infelizmente, tem ido para fora.
Voltando, pegando esse gancho e voltando a falar do Ronaldo, terça-feira ele foi mal, ele foi péssimo, ele falhou no gol, ele, primeiro, deixar bem claro que eu não sou Ronaldete, eu não sou fã, nunca fui fã do Ronaldo. Meu ídolo no Calcio mundial, geral, chama-se Alessandro Del Piero. Falei isso no vídeo que eu fiz do Del Piero aí no canal. Obviamente, quando um jogador como o Messi ou o Ronaldo vem vestir a sua camisa, você vai ficar feliz e você vai incentivar. Então, é claro que ele... Primeiro, ele não dominou uma bola fácil terça-feira. Segundo, um lance que ele podia até ter tocado para o Morata, não tocou. Terceiro, um gol que ele perdeu que ele não costuma perder. E quarto, o lance da barreira que a gente, né, não precisa nem comentar. Ele não fez de propósito. Ele estava mal. Ele estava mal para nosso azar. A gente depende de um jogador para fazer gols e esse jogador estava mal. Sem ele, a gente não ganhava o Scudetto com o Sarri ano passado. Aos trancos e barrancos, um time com problema no vestiário, time contra treinador, todo mundo sabe. O time sem meio de campo, todo mundo lembra. Se não fosse os gols dele, mesmo de Dybala decidindo nos 2 jogos contra a Inter, não fosse os gols dele ao longo da temporada contra times pequenos como o Cagliari, a gente não ganhava no passado. O ano passado a merda de Milão já tinha ganho o Scudetto. São fatos, tá? Não é eu que estou falando, são fatos. Aqui não tem memória curta. Tanto não tem memória curta que eu vou agora eu vou dar uma no estômago. A gente fala muito do Baggio, a gente fala muito do Zidane, que jogaram muito na Juventus e logicamente honraram a nossa camisa. Eu gosto dos dois. Aliás, eu vou falar uma coisa do Zidane no último minuto do vídeo. Fica até o fim. Tá acabando. Terça-feira foi uma noite infeliz do Ronaldo. Mas não porque ele quer. O que acontece? A gente chama ele de robozão, a gente brinca, mas ele é ser humano. Foi péssimo. Eu daria nota para ele naquele dia 1, por respeito, para não dar 0. Foi o pior em campo. Atrapalhou a Juventus ainda. Não se faz aquilo de pular na barreira. Mas eu falei no dia da eliminação que a culpa foi no primeiro jogo. A lambança lá do Bittencourt com o César, porque fez a diferença. Como faria a diferença o Quadrado acertar aquela bola que tocou na trave e não é culpa do Quadrado. Só para concluir, o Ronaldo teve uma noite péssima terça-feira. E a gente fala muito do Baggio, como eu estava dizendo, do Zidane, mas tem um jogador aí, ou melhor, um ex-jogador, que foi importantíssimo há 26 anos atrás, quando a gente ganhou a Champions. Gianluca Vialli. Gianluca Vialli arrastou a Juventus até aquela final. Dentro e fora de campo. Por que fora de campo? Porque ele era um líder. Ele chegava no vestiário, olhava para os caras, pro time, e falava: é entrar e ganhar. Gianluca Vialli, ao lado de Torricelli, Ravanelli, Deschamps, Gianluca Vialli trašinou a Juventus àquela final. Se não fosse o Vialli, a gente não seria campeão, porque não teria chego na final contra o Ajax. Tanto é verdade que ele não ficou e foi para o Chelsea no ano seguinte. Tamanha é a minha estima pelo Vialli, que eu raspo a cabeça por causa dele. Para quem não sabe, fica uma curiosidade pessoal minha. Só que o Vialli, na final da Champions, passou em branco. Na final, no jogo que decide o título, o Vialli não fez gol. O Vialli não jogou bem. Aliás, na prorrogação, perdeu um gol feito. Driblou o goleiro, fez o mais difícil, sozinho se desequilibrou e com um gol vazio chutou para fora. Eu não xinguei ele. Eu pus a mão na cabeça e falei: puta que pariu, como que o Vialli perdeu esse gol? Será que não vai ser esse ano? O Vialli, quando a gente mais precisou, errou. Foi 0, foi nulo. Mas eu não estou criticando o Vialli. Não foi culpa dele. Graças a Deus, nos pênaltis, era a nossa vez de vencer a Champions e o Peruzzi garantiu, fazendo 2 paradas. Então o Ronaldo não errou porque quis terça-feira.
Ele teve a noite de Viale dele, ele foi mal. Se ele sair, se ele é caro, isso cabe ao Agnelli. Pelo menos mudou um pouco o discurso dos torcedores. Pararam de culpar o técnico. Vocês acham que o Guardiola ia ganhar? O Guardiola também é um técnico caro, né? Como é? 2 pesos, 2 medidas? O Guardiola também é caro. Todo mundo queria o Guardiola pela experiência. O Guardiola ia ser mais caro que o Ronaldo, porque tem todo um staff dele. Só que com esses jogadores aí. Bittencourt, Hansen, Rabiot. Bom, finalizado esse desabafo de torcedor, e eu respeito todas as opiniões, ninguém está certo, ninguém está errado, são opiniões diferentes apenas. Essa semana tem Atalanta e Real Madrid. Eu só torço para a Juventus. Só que essa partida aí, eu olho para o banco, de um lado eu vejo o Zidane, e do outro lado eu vejo o Gasperini. Zidane mora aqui, ó. Jogou demais na Juventus. É que ele jogou muito mais no Real Madrid. Mas para quem não lembra, principalmente os jogos contra a merda de Milão, Zidane arrebentou. Acabou com o tal do Ronaldo Fenômeno. Pôs no bolso. Ele e o Del Piero. E o Inzaghi. Atenção, hein? Eu não torço pro Real Madrid. Mas eu quero que o Zidane atropele o Gasperini. Sabe por quê? Você que é torcedor da Juventus de verdade, tem que botar uma coisa na cabeça. Ninguém na Itália gosta da gente. A Atalanta bateu o Real Madrid, não vai aliviar a nossa vida. Ao contrário. Quando perdemos para o Real Madrid em 17, os bergamaschi até a nossa morte desejaram. Eu torço para que o Real Madrid sim atropele. Ah, mas o Real Madrid sim, é o Real Madrid. Que depois na outra fase, ó, que se foda o Real Madrid na outra fase. Mas nessa fase, elimine a Atalanta. Gasperini essa semana chamou a gente de arrogante. Bem feito que perdemos a Champions, porque somos arrogantes. Vocês que têm dó da Atalanta. Ok? Mas eu respeito quem quer torcer para a Atalanta porque representa o futebol italiano. Eu respeito. Eu não. Amici di nessuno. Amici di nessuno. Nós somos odiados. Fiz um vídeo aqui falando do Gianni Agnelli, onde ele fala que quem odeia a Juventus tem problemas psicológicos. Coloquem isso na cabeça. É Juventus e Juventus. Não existe coitadinho na Itália. Não existe time pequeno que você tem que ter dó na Itália. Se dependesse da torcida da Atalanta, a Juventus falia. Dito isso, temos uma final contra a própria Atalanta, que eu exijo o título. Que quem sabe, né, vai ser a Supercopa contra a Inter no ano que vem. E dito isso, eu vou esperar quais serão essas contratações, porque 2 jogadores de meio de campo estão aí conversando com a Juventus. Eu reafirmo o que eu falei no penúltimo vídeo, e deveremos ter algumas saídas, e não descartaria a saída do Dybala. Informação, por enquanto, zero. A única informação é que 2 jogadores de meio de campo estão conversando com a Juve. Alla prossima ragazzi, ci vediamo sempre, forza Juve fino alla fine. O Ronaldo pode ser um problema financeiro. Isso é um problema do Agnelli. Em campo, com 36 anos, ele ainda pode ser um jogador decisivo. Desde que tenha ao seu redor jogadores de qualidade. Não Bittencourt da vida. Ciao ragazzi, iscrivetevi alla finestra bianconera. Alla prossima.